Vem do alto uma voz ressoando, ecoando em poder e amor. É o anúncio da vida eterna, a esperança no Salvador. Levanta-te, igreja, é tempo de falar. O mundo em trevas precisa escutar a mensagem do reino, a luz do perdão. Jesus Cristo é vida, salvação. Não calaremos, não temeremos. Somos chamados a proclamar com clareza e poder, com fé e verdade. Vamos o mundo impactar. Querigma, voz que anuncia o amor, que proclama a cruz, o poder do Senhor. Querigma, verdade que liberta e traz luz. Pregamos com fé o Evangelho de Jesus. No mundo de dúvidas, medo e dor, ergue-se a voz do bom pregador. O Espírito Santo conduz nossa voz. Somos o canal, mas quem fala é Deus em nós. Vamos proclamar com coragem e paixão. Cada alma ouvirá, cada coração. Jesus ressuscitou, vive o Redentor. Querigma, voz que anuncia o amor, que proclama a cruz, o poder do Senhor. Querigma, verdade que liberta e traz luz. Pregamos com fé o Evangelho de Jesus. Medo e dor, ergue-se a voz do bom pregador. O Espírito Santo conduz nossa voz. Somos o canal, mas quem fala é Deus em nós. Vamos proclamar com os que anuncia o amor, que proclama a cruz, o poder do Senhor. O amor, que proclama a cruz, o poder do Senhor. Querigma, verdade que liberta e traz luz. Pregamos com fé o Evangelho de Jesus. Querigma, vamos proclamar a palavra viva que veio nos salvar. Querigma, não vamos parar até que o mundo inteiro venha escutar. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Primeira carta a Timóteo capítulo 2, versículo 1. Graça e paz a todos vocês que nos acompanham. É um prazer mais uma vez poder compartilhar a palavra viva do nosso Senhor. Hoje, estudaremos juntos a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Esse capítulo é um verdadeiro manual sobre como o cristão deve viver de maneira que agrade ao coração de Deus, especialmente em tempos difíceis e desafiadores. Vivemos em dias em que muitos estão perdendo a sensibilidade espiritual. As prioridades estão distorcidas. Mas Paulo nos mostra, inspirado pelo Espírito Santo, que há uma maneira correta e santa de viver. Por isso, o tema da mensagem é a vida cristã que agrada a Deus, oração, santidade e testemunho.
Vamos juntos mergulhar nessa poderosa reflexão. 1. Oração, a prioridade do cristão, versículos 1 a 4. Paulo inicia dizendo, antes de tudo. Ou seja, a oração deve ser a primeira atitude do cristão. Ele destaca 4 tipos de oração: deprecações, orações, intercessões e ações de graças. Deprecações são súplicas por nossas próprias necessidades. Orações são comunicações gerais com Deus, uma vida constante de diálogo. Intercessões são orações em favor de outras pessoas. Ações de graças são reconhecimentos pelo que Deus já fez. E para quem devemos orar? Por todos os homens, inclusive reis e autoridades. O objetivo? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. A oração não é só para pedir bênçãos, mas para construir uma sociedade mais justa, pacífica e espiritual. 2. O testemunho na sociedade, versículos 5 a 7. Paulo reforça a verdade central do Evangelho, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. A nossa oração e nosso estilo de vida devem sempre apontar para essa realidade: Jesus é o único Salvador. O testemunho cristão deve mostrar ao mundo a exclusividade de Cristo, a suficiência de sua graça, e a urgência da salvação. Paulo lembra que foi constituído pregador, apóstolo e mestre das nações. Assim também, todo cristão é chamado para viver em missão. Uma vida de santidade e reverência, versículos 8 a 10. Paulo continua ensinando que os homens devem orar levantando mãos santas, sem ira nem contenda. A vida de oração deve ser acompanhada de mãos limpas e corações puros. Orar não é só falar com Deus, mas viver de forma coerente com o Evangelho. Paulo também exorta as mulheres para que se adornem com modéstia e discrição, destacando a importância de boas obras em vez de vaidade externa. O foco não é a aparência exterior, mas o caráter interior. A beleza que Deus valoriza é a santidade, o espírito manso e a prática das boas obras. 3. Uma vida de santidade e reverência, versículos 8 a 10. Paulo continua ensinando que os homens devem orar levantando mãos santas, sem ira nem contenda. A vida de oração deve ser acompanhada de mãos limpas e corações puros. Orar não é só falar com Deus, mas viver de forma coerente com o Evangelho. Paulo também exorta as mulheres para que se adornem com modéstia e discrição, destacando a importância de boas obras em vez de vaidade externa. O foco não é a aparência exterior, mas o caráter interior. A beleza que Deus valoriza é a santidade, o espírito manso e a prática das boas obras. Aplicações práticas para o dia a dia. Priorize a oração todos os dias. Não apenas por você, mas interceda pela sua família, sua cidade, seus governantes. A oração transforma ambientes. Cultive um coração puro. Antes de orar, examine sua vida. Confesse seus pecados, perdoe quem te ofendeu, liberte-se da ira e do ressentimento. Valorize a modéstia e a simplicidade. Deus se agrada mais de um coração quebrantado do que de qualquer aparência exterior. Seja um testemunho vivo de Cristo. Lembre-se, sua vida é uma carta aberta que os homens leem. Mostre ao mundo que Jesus é o único caminho para Deus. Contribua para a paz social. Um cristão verdadeiro faz diferença onde vive, na sua casa, no trabalho, na igreja e na sociedade. Queridos irmãos e irmãs, a vida cristã não é apenas frequentar a igreja ou ter uma Bíblia em casa. É uma vida de oração constante, santidade visível e testemunho vivo. O capítulo 2 da primeira carta escrita por Paulo a Timóteo nos lembra que Deus quer usar nossas vidas para influenciar o mundo ao nosso redor. O Senhor se agrada quando vê seus filhos orando pelos outros, vivendo em santidade, servindo com humildade e proclamando a única verdade que salva, Jesus Cristo, nosso mediador. Que cada um de nós possa viver de maneira que o céu se alegre e que o mundo reconheça a luz de Cristo através das nossas vidas. Muito obrigado por assistir a esta mensagem até o final. Se você foi edificado, abençoado, tocado pela palavra de Deus, eu peço que você deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no canal Querigma Bíblico e ative o sininho para receber as próximas mensagens. E compartilhe com alguém que você ama.
para que também seja edificado pela palavra. Oração final. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por tua palavra que nos instrui em como viver uma vida agradável a ti. Ensina-nos a sermos homens e mulheres de oração, intercessores pela nossa nação, pela nossa família e pela tua igreja. Purifica-nos, Senhor, lava as nossas mãos, limpa os nossos corações de toda ira, contenda, orgulho e vaidade. Que sejamos santos como o Senhor é santo. Ajuda-nos a ser testemunhas vivas da verdade que é em Cristo Jesus, proclamando que há um só Deus e um só Salvador. Derrama sobre nós graça e força para viver uma vida que glorifique o teu nome em todo o tempo. E que através de nós, muitos outros sejam alcançados pela salvação em Cristo. Abençoa cada pessoa que ouviu esta mensagem. Fortalece os que estão cansados, renova os desanimados e salva os que ainda estão longe de ti. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e sua casa. Até a próxima mensagem. Fique na paz do Senhor Jesus.